Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs, aqui no nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria estar aqui com você. Mais um dia, mais uma manhã. Seja bem-vinda. O teu perdão é completo. Aleluia. Deixa eu só colocar aqui o nosso instrumental. Pronto. Bem-vindas. Bom dia. Nós estamos numa série nesta semana. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Vocês vão me avisando, tá? Qualquer coisa eu tiro aqui do Wi-Fi. Nós estamos num tema esta semana, de fato, para tratar, para curar, né? Para mexer nas nossas estruturas. Nós estamos falando aqui, vocês estão aprendendo um pouquinho mais, né? Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre cativeiro da alma. E o Senhor vem tratando conosco. Na segunda-feira eu te expliquei o significado, a definição de cativeiro. Eu te mostrei na palavra um povo que estava cativo, inclusive na mente, né? Lembra quando a gente leu aquela passagem que o povo saiu do Egito rumo à terra prometida? O Senhor proveu de todas as formas, né? A palavra fala para nós que Ele fica salvo no YouTube, tá, Miriam? Depois você assiste lá. O de ontem ainda tá carregando, tá, gente? Mas daqui a pouco tá lá disponível para você. E nós vimos que aquele povo saiu, né? O Senhor, Deus tirou aquele povo do Egito. Eles começaram a caminhar numa terra prometida. O Senhor foi aquele que não deixou nada faltar, né? Eles tiveram a provisão de roupas, né? A palavra fala que as roupas, elas não envelheceram, elas não se sucumbiram, né? Pelo tempo que eles caminharam, né, rumo à terra prometida, que os sapatos, as sandálias não se desgastaram, que teve a provisão do alimento vindo do céu. E aquele povo reclamava. Por quê? Porque mesmo estando livre fisicamente, a escravidão, o cativeiro estava aqui na mente. Olha que forte, né? Hoje nós vamos um pouquinho mais fundo. Hoje eu vou tratar aqui com você, se não a maioria, uma quantidade significativa de pessoas sofreram ou ainda sofrem com esse cativeiro aí da orfandade. E hoje nós vamos falar da orfandade na figura do pai, da ausência do pai. O que isso causa nas nossas vidas? Qual que é o papel do pai dentro de uma casa, com a sua família? O que quando esse papel é invertido ou quando essa presença, e quando eu falo de presença não é só corpo, né? Porque muitas de nós também, nós tivemos um pai até presente fisicamente dentro de casa, mas ausente nas questões emocionais, ausentes nas orientações, ausente na cobertura espiritual. Gente, isso é muito forte, né? Então eu convido você, aqui embaixo, ó, tem uma setinha, um aviãozinho, a encaminhar o devocional de hoje
para pelo menos 2 mulheres. Envia, tá aqui, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Envia, porque vai falar muito com você, né? Eu passei por esse cativeiro da orfandade de pai. Graças a Deus, graças ao Senhor, né? Graças a um caminho que eu decidi percorrer hoje, totalmente curada, né? Meu relacionamento hoje com meu pai é uma bênção, apesar de não ser aquele relacionamento de todos os dias, mas é um relacionamento de respeito, de cuidado, de carinho e de honra. Então convida aí pelo menos mais 2 mulheres para estar conosco aqui e nós vamos orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Pai, nós estamos aqui reunidas para entregar a Ti as primícias, as primeiras horas do nosso dia, para que o Senhor, através dessa entrega, continue nos provendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Abençoa cada uma das minhas irmãs que estão aqui. Cuida do coração delas. Que essa semana seja de fato uma semana que elas consigam identificar com tudo que o Senhor está tratando conosco. Qual é a área da minha vida que eu me encontro no cativeiro? Pai, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aonde tiver uma gota de sangue nossa, que os seus anjos possam ir ao encontro, proteger e guerrear ao nosso favor. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui. Fala conosco, trata conosco, nos mostra, nos direciona, nos orienta. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti, meu Pai, e a mais ninguém. Que todas as palavras, direcionamentos que forem falados aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. E que essas sementes encontrem no solo fértil do nosso coração uma terra boa, para que elas possam crescer, se desenvolverem e gerarem frutos na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, na vida dos netos dos nossos netos. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu amor. Chegou meu café. Amém? Quem concorda aí, coloca aí amém. Pega aí o seu cafezinho. Daqui um dia você vai estar com a sua caneca. Tá, gente? Ó, essa é a caneca. Gente, eu ia falar agora, cadê a Cíntia que eu não vi ela entrando? Te vi, Cíntia. Essa é a nossa caneca oficial, né? Tem uma lista lá no nosso grupo, onde você pode adquirir a sua. E aqui é onde está o meu nome, vai vir o seu nome. Com esta frase igualzinha. Essa frase aqui é aqui do nosso grupo, de autoria minha, né? Emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis. Você vai receber essa caneca, olha aqui dentro. Tanto que ela é bonita. Com o seu nome, para você vir para cá tomar o seu cafezinho aqui, junto comigo, ouvindo as bênçãos que o Senhor tem para nós, tá? Se você não pediu, a lista tá lá no grupo. Eu termino aqui e coloco para você, tá bom? Amém? Pega a sua palavra, pega aí o seu caderno. Lembra que o nosso combinado aqui é vir para cá com um caderninho para anotação.
E hoje nós vamos falar cativeiro da alma, orfandade, de paternidade. E eu vou te mostrar que não é simplesmente porque, ai, Andréia, o meu pai saiu de casa quando eu era pequena. Ai, Andréia, eu não conheci o meu pai. Não é só isso que caracteriza que você é órfã. Lembra que eu falei aqui no início? Vou contar a minha história, tá? Eu sempre conto a minha. Porque antes da gente contar dos outros, a gente tem que contar a nossa, né? É assim, ó. Eu cresci com os meus pais. Meu pai e a minha mãe. Meu pai, ele trabalhava fora, né? Então ele ficava em casa de 15 em 15 dias nos finais de semana, ou às vezes passava meses fora de casa. E quem estava sempre presente conosco era minha mãe, como muito provavelmente tem acontecido também na sua vida. Tá, André, o que tem de errado nisso? Nada, nada. A maioria das famílias é a mulher mesmo que fica em casa, que direciona a casa, que direciona os filhos, né? Que cuida da demanda. Agora, abre parênteses aí. Nós vamos imaginar. Lembra que para o nosso cérebro não tem real de imaginário? Tudo para ele é concreto, tudo para ele está acontecendo? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Lembra você, pequenininha, criado com seu pai, com a sua mãe? Ou não, Andréia, eu só fui criado com meu avô, com a minha avó. Lembra aí dos seus cuidadores. Volta um pouquinho aí, só um pouquinho, né? Eu tô com 40 anos, vou voltar só um pouquinho na minha infância. E lembra como era essa paternidade na sua vida. Eu, Andréia, pequenininha, me lembro das vezes que meu pai saía para trabalhar. Ó, aqui tem uma chave, presta atenção, principalmente você que é mãe de criança pequenininha, vou te entregar uma chave aqui. Eu via meu pai saindo para trabalhar e em diversos momentos, lembra eu criança pequenininha? Eu imaginava, ele está nos abandonando, ele não vai voltar. Sabe por quê? Porque eu vi ele saindo com a mala, né? Meu pai levava a mala, ficava muitos dias fora. E ninguém explicava para mim. Filha, o papai tá indo trabalhar, mas ele vai voltar. Mamães que têm filhinhos pequenos, né? E que o marido sai para trabalhar. E tem criança que dá muito trabalho. Quando a mãe sai, quando o pai sai. É de extrema importância, né? Isso eu ensino as pessoas que têm um atendimento individual comigo. Você abaixa na altura do olhinho da criança, segura as mãozinhas dela, olha nos olhos e fala: filho, filha, a mamãe está indo trabalhar. Eu volto à tarde, 5 horas, 6 horas, a mamãe vai voltar, tá bom? É muito importante você começar a fazer isso com os seus filhos muito pequeno, para eles terem um entendimento. Gente, tem gente que acha que criança não entende. Ah, são muito pequenininhos, eles entendem sim. Lá nessa época, né, que a André era pequenininha, mais uma vez, sem juízo de valor, sem julgar, né, o meu pai, a minha mãe, eles deram o melhor que eles podiam para mim. E assim foi o seu pai e a sua mãe. Eu não tive ninguém que me explicasse.
Olha, o papai tá indo trabalhar, mas ele volta. Então, em diversos momentos da minha vida, presta atenção, eu tinha dentro do meu coração pequenininha a certeza que meu pai não ia voltar. Que ele estava abandonando, que ele estava me deixando. Lembra, você pequenininha. E isso gerou na minha vida por muito tempo uma lacuna. E que eu fui preenchendo com tantas outras coisas mundanas, mas eu não tinha o entendimento que caracterizava uma orfandade de um pai. A ausência de um pai vivo, fisicamente presente dentro de casa, mas emocionalmente ausente, espiritualmente ausente. Pode ser que essa história que eu contei aqui contextualize em parte, inteiro, a sua história. E é nessa que muitas mulheres, depois que crescem, com essa ausência, com essa falta de direcionamento, com essa falta de cobertura, você sabia que os pais, pai e mãe, eles são a cobertura espiritual dos teus filhos? Por isso que Satanás tem trabalhado incansavelmente para destruir as famílias. Porque quando a cobertura, pensa aqui, ó, a mãe e o pai, os filhos aqui. Pensa, por exemplo, numa separação, num divórcio, ó, cada um para um lado. O filho aqui no meio, ó. Tá vendo? Cada um para um lado, o filho no meio. Cadê a cobertura? Fica desprotegido espiritualmente e emocionalmente. Filhos, filhas que não tiveram a figura de um pai, são filhos e filhas que não tiveram direção, que não tiveram uma pessoa que os mostrasse, que explicasse, né? Eu vejo aqui dentro da minha casa, pode ser que você esteja noutra fase aí na sua, né? Nós temos mamães aqui. Quem é mamãe de bebê aqui? Que eu vi a Miriam. Se tiver mais alguém, coloca aí. André, eu sou mamãe de bebê. Bebezinho mesmo. Quem é mamãe de adolescente? Coloca aí. Eu sou mamãe de adolescente. Quem ainda não é mamãe? Coloca aí. Eu não sou mamãe. Ah, eu sou mamãe de criança. Coloquem aí. É muito importante as crianças saberem que os papais e as mamães, eles saem para trabalhar, mas eles voltam. Isso, Carlinha, falar já, olhar no olhinho e falar, não, mamãe vai voltar. Porque quando chega nessa fase da adolescência, minha irmã, é uma fase que eles precisam, prestem atenção, que eles precisam de direcionamento. Comece a observar filhos que não têm a figura de um pai, que não tiveram um pai, ou porque foram abandonados, ou porque os pais, mesmo estando dentro de casa, foram omissos, negligenciaram seu papel de pai, ou porque o pai e a mãe se separaram. São crianças que quando precisam decidir, aqui eu estou colocando porque é a fase que eu estou vivendo, o que eu vou cursar na faculdade, eles já ficam perdidos, tá, gente? Porque não é uma decisão muito fácil. Mas quando a criança, o adolescente, ele tem um pai que entende que ele é o sacerdote da casa, que ele é responsável para dar direção, para proteger
para dar amor também. Às vezes as pessoas falam, nossa, o papel de dar amor é da mãe. Não, o papel de dar amor é do pai. André, é do pai. Esse adolescente, ele não consegue. Experiência minha. A Dênia tá bem eclética, ela passa por tudo, ó. Adolescente, criança e jovem. Tá em várias fases. Deixa eu te falar. Quando foi pra eu ingressar na vida adulta, né? Eu tinha muita. Gente, isso não é algo que faz tempo não, tá? São coisas até recentes. Eu tinha muita dificuldade de tomar decisão. Quem aqui é assim? E eu procrastinava muito. Era assim, ó. Ai, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, tá bom, depois eu resolvo. Eu procrastinava e tinha dificuldade de falar assim, ó. Eu vou com essa roupa preta ou eu vou com aquela roupa roxa? Aí eu falava, ai, tô em dúvida. Aí eu ia para as pessoas, o que você acha? Essa roxa ou essa preta? Olha o que a Su falou. Não tiveram direção. Pessoas que não têm um norte ficam extremamente perdidas. Pode buscar. Andréia, mas o meu pai e a minha mãe, eles não se separaram. Top, glória a Deus. Mas como que era o seu pai com você? Presta atenção nisso que eu vou falar. Você foi comparada com seus irmãos? Você foi aquela filha que falava assim, ó, tá vendo? Seu pai falava pra você, tá vendo, fulana? Por que você não é igual a prima Maria? Tão inteligente, tão educada. Olha lá que orgulho. Pode ser. Pode ser. Nossa, tá bonita. Vem cá falar com as meninas. Tá lá no carro. O Valentim tá tão bonita. Você vai pra academia? Você vai pra academia? Ah, então vou pegar. Porque eu queria ir pra escola com você. Falou aí pras irmãs. Não, bonitinha. Oi, gente. Olha que linda que eu tô. Lá vem ela. Porque quando esfria eu coloco essa blusa porque eu fico chique. Tá linda, a irmã Eliana. Pode pegar, tá lá no carro. Vai Você com não vai Deus. usar, Tá? não? Pode pegar. Tchau. Tchau. Vê se eu aguento. Nossa, tô vendo que você tá, ó. Ai. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Desfoquei. Ela tava tão bonita, apareceu ali tão bonita. Quando a gente não tem pai, me ajuda a recapitular onde eu tava. Quando a nossa figura de pai é ausente, por qualquer uma dessas questões que eu te falei, André, eu perdi meu pai muito cedo. Olha aqui, pode ser que por ter perdido seu pai muito cedo, você tenha que ter tomado lá na sua fase de criança, de adolescência, uma responsabilidade, inclusive sobre a sua casa, sobre a sua mãe, que era do papai. Existem mulheres que passam por isso. Como o papai não está, eu tenho que proteger a minha casa. E aí pode ser que você tenha, você tivesse que ser amadurecida, sabe? Rápido. Por exemplo, não tem jeito, é isso aqui mesmo. Eu tenho que romper isso aqui. Eu tenho que ser o pai que eu não tive. Eu tenho que ser, entre aspas, o homem da minha casa. Isso traz algumas características. Gente, isso aqui hoje tá bem terapêutico, né? Hoje tá bem terapêutico, devocional. Isso traz algumas características para sua vida. Mulheres que sempre querem tomar frente de tudo. Mulheres que sempre se posicionam com força, porque não é por maldade. É porque elas tiveram
que agir assim como um mecanismo de defesa. Se você ouviu do seu pai palavras que te doem até hoje, você não vai ser nada. Gente, eu tive uma cliente em Goiânia que quando eu comecei a conversar com ela sobre essa questão de paternidade e que eu disse essa frase aqui que eu vou falar aqui pra vocês, ela caiu no choro. Tem mulheres que ouviram dos seus pais essa frase aqui, ó. Tomara que você case com um homem que te bata de manhã, à tarde e à noite, para você aprender a respeitar homem. Sabe o que aconteceu? Ela casou. Por que, Andréia? Isso é místico? Não, gente, isso não existe, tá? Esse trem de misticismo, para com isso. Isso é o poder da palavra que sai da boca de uma pessoa que é autoridade na nossa vida. Palavras são decretos. Vindo de uma pessoa que tem autoridade. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu e você, enquanto pais e mães, ó. Olha aqui nossos filhos, olha aqui nós. Cobertura emocional e espiritual. E de que forma o inimigo das nossas almas tem agido nesse tempo? De forma emocional e de forma também espiritual. A ausência da figura do pai nos impede de cumprir propósitos, faz com que eu e você abortamos os nossos sonhos. Nós não conseguimos terminar tarefas. Por quê? Porque o pai é aquele que aponta o destino. É pra lá, filho. Se você tomar esse caminho e esse caminho, vai acontecer isso. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Vocês estão entendendo? Tudo que eu e você fazemos primeiro é porque nós vimos algum dia os nossos pais fazerem. Presta atenção nisso aqui. É uma coisa, eu gosto de usar esses exemplos assim do dia a dia, corriqueiro, que eu acho que enquadra muito bem na nossa vida. Como que é aí na sua casa? Você viu a sua mãe cozinhando feijão todos os dias? Na sua casa, cozinhava feijão 2 vezes na semana e congelava para o resto da semana. Na sua casa, cozinhava feijão só no domingo, empacotava tudinho, colocava lá nas latinhas de margarina e punha no congelador. Como que era aí na sua casa? Essa eu quero escutar isso, vocês colocar. Chegou Elaine, bom dia, amada. Ela chega assim, bom dia, amadas. Eu já sei que é ela. Como que você viu a sua mãe cozinhar feijão na sua casa? Ai, André, o que tem a ver? Coloca aí que eu quero saber. Vou começar. A minha mãe cozinhava feijão 2 vezes na semana e congelava pro restante. Aí eu casei, né? Conheci o Valtim. E um dia a gente foi... Alguns dias a gente foi pra fazenda do pai dele. E lá... A esposa do pai dele, que não é a mãe dele, né? Cozinhava feijão todo dia no fogão de lenha. Por quê? O meu falecido sogro não comia feijão congelado. É tão engraçado isso, né? Olha aí. Eliana falou, todos os dias minha mamãe cozinhava. A Grazi cozinhava e colocava nas vasilhas. A Sandra, 1 vez na semana. A Elaine era assim, cozinhava e congelava também. A Dênia, todos os dias. Você tá vendo? Cada pessoa, cada família é diferente. Vem com as suas características pessoais. Aí o que acontece? Qual que é a tendência? A tendência é eu e você, quando nós nos casarmos, repetirmos o que nós vimos as nossas mães fazer. É ou não é? É isso. Até que você começa, falei ontem, a se olhar e identificar
que não é porque sua mãe cozinhava feijão todos os dias, ou não é porque a sua mãe cozinhava feijão, colocava na latinha de margarina, colocava lá no congelador para comer a semana inteira, que você tem que fazer assim. Glória a Deus, ainda bem que a minha mãe me ensinou, Andréia, a cozinhar um feijãozinho, glória a Deus. Mas o que pra você é mais viável, é mais gostoso? Você já se perguntou isso? Olha aí, gente. É isso, lembra a identidade que eu falei ontem? E hoje, essa questão de direcionamento, de proteção, de amor, que a gente fica desprovida quando não temos pai. Tudo que eu vejo os meus pais fazerem, eu estou repetindo. Eu vi meu pai fazer. Eu cozinho esse feijão assim, porque eu vi minha mãe fazer. Ei, tem pessoas que você pergunta, por que você cozinha feijão todos os dias? Ah, porque eu vi minha mãe fazer. Minha mãe fazia assim. Olha que interessante. Não é? Um filho, ele precisa ter uma identidade de filho. O filho, ele precisa saber que ele é filho. Tá, Andréia, você falou aí sobre pais ausentes e eu peguei rapidinho. Essa é a minha história. E agora? Deixa eu te falar uma coisa, coloca amor nas minhas palavras. Pode ser que você vai precisar fazer um conserto com a sua história. A partir do que foi falado aqui, eu tive que fazer. Pode ser que você vai ter que reconciliar com seu pai, pedir perdão pro seu pai, amar o seu pai. Pode ser que você tenha que fazer esse conserto. Andréia, mas você não tá entendendo, meu pai foi horrível comigo. Meu pai foi esse pai aí que você falou, de ausência em tudo. Olha pra mim, irmã. As feridas que o seu pai te causou, e na maioria das vezes, eles não sabiam que estava causando, estão te impossibilitando de acessar a sua identidade de filha de um Deus. Pode ser que você não tenha tido um pai, igual eu falei aqui, ó, que não te deu direcionamento, que não te protegeu, que não te deu amor, que não te mostrou. Mas eu estou aqui para te falar que eu e você, nós temos um pai zeloso, um pai que cuida, um pai que alimenta. Presta atenção, alimento não é só o físico. Alimento fala das nossas emoções, da nossa espiritualidade. Esse pai, pode ser que você nunca tenha experimentado esse amor. Ele te convida hoje. Eu sou o seu pai. Já contei essa história aqui. Vou contar de novo porque pode ser que faça sentido. Eu tratei de um cliente, esse era um homem lá em Goiânia, que ele falava assim pra mim: eu não acredito em Deus. Por que essas bobagens que vocês têm de chamar Deus de pai? Eu não vejo isso. Aí a gente foi tratando, mexendo, revirando. Resultado? O pai dele, sabe aquelas, palmatória? Uns negócios de madeira que batia nas mãos das crianças antigamente? Me corrijam se eu tiver errado. Ele me mostrou na mãozinha, na mão, nos braços, algumas cicatrizes.
que o pai batia nele com aquilo. Que o pai expunha ele na frente dos colegas. Que o pai, que é esse aqui que eu tô te falando, que é responsável por proteger, por dar destino, por dar amor, desprotegia. Pelo contrário, expunha aquele menino. Agora me conta, como que uma pessoa que teve a sua paternidade ferida, o modelo de pai que ele conhece é aquele pai que machuca, que expõe, que abusa, como que ele vai chamar Deus de pai? Gente, foi preciso fazer um trabalho árduo com aquele moço, mas no final, hoje assim, eu vejo os stories dele, eu falo, meu Deus, tá indo pra igreja, tá congregando, tá lendo a palavra, tá chamando Deus de pai. Deus, ele é pai, o meu pai, o seu pai, mas ele não é igual aos nossos pais terrenos, não é, porque ele não quebra contratos, ele não desfaz promessas. Ei, deixa eu te falar, muito possivelmente os seus pais falharam com você, igual muitas vezes nós também falhamos com os nossos filhos, ou é só aqui em casa que isso acontece? Mas o que eu quero que você entenda hoje é que você é filho, filha de um Deus que te ama, que te protege, que provê em todas as áreas da sua vida, independente como foi o seu pai terreno. Lembra que eu falei que pode ser que você precise fazer um conserto? Faça se for preciso. Peça perdão. Abrace. Cuide. Honre. Muitas, pode contar nos dedos, muito poucas mulheres, eu trabalho com mulheres, tiveram a chance de ter bons pais. Muito poucas. A maioria de nós viemos de um lar disfuncional. E isso acarreta, gente, isso acarretou problemas seríssimos no meu casamento, eu já contei pra vocês. A falta de direção que um pai dá pra minha e pra sua vida, quando esse pai estará ausente por um motivo ou por outro, acarreta dores, acarreta situações que devastam a nossa vida. O primeiro grande amor de uma filha é um pai, você sabia? Minha irmã me contou esse final de semana algo tão interessante. Ela tem uma filhadinha e a menina é muito inteligente, né? Como essas crianças de hoje em dia. E ela falou assim, Andréia, você acredita? Falou o nome da menininha, que a fulana falou pra mãe dela assim, que ela quer casar com o pai dela. Olha aí. Andréia, isso é normal, né? A minha irmã falando. Falei, é normal. Nessa fase que elas estão, né? Ela tem o quê? 5 aninhos? 5, 6 no máximo. Elas veem o pai mesmo, porque ela vê o pai tratando a mãe, cuidando da mãe, né? E eu conheço o casal, eu sei que eles são assim uma gracinha. Então ver o pai abraçando a mãe, cuidando da mãe, cuidando dela, ela fala assim, é esse o homem que eu quero casar. E ela fala, né? Minha irmã falou que ela fala, eu quero casar. Por que ela quer casar? Por que vocês acham que essa criança quer casar? Porque ela tem um modelo de casamento dentro de casa. Ela vê que ali é gostoso. Ela vê que ali é seguro. Ela vê que com o pai ela tem proteção. Que com o pai ela tem amor. Que o pai é aquele que provê a casa, que provê a família, que cuida da mamãe,
que cuida dela. Isso faz parte de uma fase da criança. Complexo de Édipo, complexo de Elétrica, tá tudo, né, interligado aí nessa fase, né? A fase dela é uma fase oral agora que ela tá passando. Então, o que que acontece? É o primeiro grande amor. Andréia, mas tá, eu não tive isso, né? Eu também minha filha também não tem. O que que a gente tem que fazer agora? Fortalecer a identidade dessa criança. Mostrar para ela que ela tem um pai zeloso, apresentar para ela esse Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Me dá minha parte na herança, eu tô indo, né? Aquele filho foi. Eu ia ler com vocês aqui de novo, mas não vai dar tempo. Aquele filho foi, gastou tudo, e o outro ficou em casa, e quando aquele filho gastou, andou, né? Gastou tudo, teve que comer das nhacas do porco lá, né? Desejou comer as nhacas do porco, né? Tá tudo isso aqui na palavra. Ele voltou. Meu Deus, meu pai com tantos funcionários, tendo do bom e do melhor, e eu aqui. Vou voltar, vou pedir perdão, vou falar para ele que eu não mereço ser chamado de filho, mas que ele me trate como um dos seus empregados. Lembra dessa passagem? E aquele filho voltou para casa, o pai recebeu com festa, né? Deu vestes limpas, deu anel, honrou, matou o novilho mais gordo, e aquele outro filho que, embora dentro da casa do pai, não se sentia filho. O filho que estava com o pai quando o outro irmão, né, resolveu ir para o mundo, ele não se sentia como filho. Ele via o pai como um senhor. Aquele filho que ficou, ele estava nesse cativeiro da orfandade. Tá, Andréia, mas ele não tinha um pai? Ele tinha um pai que estava com um banquete sempre disponível para ele, né? O pai fala, filho, tudo que é meu é seu. Mas quando a gente não sabe, quando a gente não acessa a nossa identidade de filho, gente, a gente pode estar diante de um banquete. A gente vai sempre querer comer a lavagem dos porcos. Por isso que ontem eu falei para você, saiba quem você é em Cristo, para você acessar o que Ele tem para você. Porque aquele filho, por mais que ele andou, perambulou, quando a gente lê a história, a gente vai ver que o filho que ficou, ele nem no momento ele chama o pai de pai. E o filho que foi, que esbanjou, que fez, que aconteceu, ele reconhece, peraí, eu tenho um pai. Errou. O que isso quer dizer para nós hoje? Que muitas vezes nós estamos dentro da casa do nosso pai e não reconhecemos como pai. Olha que forte isso. Às vezes você está indo na igreja, às vezes você está orando, às vezes até você fala pai, mas você não toma para você esta verdade. Eu tenho um pai. A minha identidade é de filha. E se eu sou filha, se eu sou filho, a palavra fala, eu tenho herança. Gente, anota isso aí. Meu Deus, isso aqui é lindo demais. Olha aqui. Tudo que Deus deu para Jesus, Deus deu para você. Tudo que Deus deu para Jesus, Ele deu para mim. Ah, Andréia, deu só para você, para mim não. Por que eu não acesso? Por que eu não me considero? Aquele filho que ficou enquanto o outro, né, vagou por esses lugares, gastou toda a herança, ele não conseguia celebrar. Porque quem não é filho não consegue celebrar.
Somente celebra quem é filho, quem reconhece a identidade de filho. Aquele filho, mesmo estando lá, ele servia o pai. Ele via o pai só como um senhor. E embora dentro da casa, ele estava num cativeiro e distante da real presença do pai. Deixa eu ver aqui, gente. Eu queria ler para você. Deixa eu só ler um pedacinho aqui. Anota aí para depois você ler. Tá em Lucas capítulo 15, tá? É a parábola do filho perdido. Quero ler só um pedacinho aqui, ó. Deixa eu só ver qual que é o versículo. Vou ler o versículo 25. Diz assim, ó. Depois você lê, tá? A gente vai ler um outro versículo hoje. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, o filho que ficou. Quando se aproximou da casa, ouvia a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele não perguntou para o pai, ele perguntou para um dos servos. Esse filho, embora fosse filho, embora estivesse na mesma casa do pai, ele não tinha identidade de pai, porque ele nem sequer perguntou para o pai. Ele chamou o servo para perguntar. Ele não sabia que ele era filho, porque filho, presta atenção, filho tem acesso direto ao pai. Filho tem acesso direto ao pai. Você não vai chegar na casa do seu pai, da sua mãe e falar assim, ó: "Oh, mamãe, excelentíssima mamãe, excelentíssimo papai, eu posso estar abrindo a porta da geladeira e pegar um copo de água?" É assim na casa de vocês? Porque na casa da minha mãe eu chegava, eu abria a geladeira, eu tomava água. Se tivesse alguma coisa ela falava: "Mãe, o que é isso aqui?" "Ah, é um pudim, é isso, é aquilo." Eu já pegava a colherzinha, o pratinho, já ia comer. Quando a gente tem... presta atenção, quando a gente sabe que a gente é filho, quando a gente sabe verdadeiramente qual é a nossa identidade, eu tenho acesso direto. Órfão, aquele filho, presta atenção, que está contextualizando tudo que eu falei no início. Aquele filho que ficou, embora filho, herdeiro, não sabia a sua identidade. Então ele era um cativo. Ele era um cativo. Ele sempre trabalhava, mas ele nunca desfrutava. Ele não tinha tempo com o pai, porque ele não tinha acesso ao pai, porque ele teve que perguntar a um dos servos: "O que está acontecendo aqui?" O órfão, ele trabalha para o Senhor. O órfão, ele vê o pai como Senhor. O filho, ele trabalha para o pai. E o filho chama Deus de pai. Estão entendendo? O órfão, embora vivendo na mesma casa, comendo do mesmo fruto, ele vive sozinho nas suas emoções, porque ele não acessou. O órfão, ele não se alegra, ele não participa das comemorações. Ele fala e ele age como um empregado de seu pai. Meu Deus. Eu te mostrei no início o que causa na minha e na sua vida a orfandade. Eu te falei que mesmo que você não tenha tido um pai zeloso, cuidadoso, amoroso, que te protegeu, que te direcionou, que te deu amor, hoje você tem um pai. André, eu tive um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, ausente espiritualmente. Você pode estar passando por essas coisas que eu te disse aqui no início.
Porque o fato de você estar presente fisicamente com uma pessoa não quer dizer que você está ali para aquela pessoa. É ou não é? Você é filha. Coloca a mão no seu coração e fala: eu sou filha de um Deus vivo, de um pai que cuida, de um pai que zela. Tudo que Deus deu para Jesus, Ele deu para mim, Ele deu para você. Gente, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, Ele habita em mim, Ele habita em você. É o mesmo. Deus é o mesmo. O que impede, então, André, de eu acessar essa paternidade? As feridas que você carrega da sua história. As experiências que você teve com o seu pai. Influencia. Lembra do meu cliente? É isso. Ressignificou. Olhou para aquela situação. Identificou, né? Teve aquele confronto necessário. As coisas vão começar a fluir. Ontem eu falava aqui na célula, por isso que vocês devem estar enjoada de escutar eu falar, né? Cura suas feridas. Não é assim? Vocês devem estar enjoada. Mas é porque não tem outro jeito. É a única opção para eu acessar a minha real identidade. Para eu não ser vítima do cativeiro da orfandade. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Abre aí. Lucas 11, 11. Quem for encontrando, diga amém. Lucas 11, 11. Isso. Amém? Pra gente finalizar. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Olha o 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Ei, Ele é nosso Pai. E Ele quer nos dar coisas boas, assim como nós acabamos de ler aqui na palavra, que somos maus, só queremos dar o melhor para os nossos filhos. É ou não é? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração, e que se de tudo você esqueceu o que eu disse aqui, guarda isso que eu vou te dizer. Você tem um pai que te ama e um pai que te espera. Saia hoje dessa condição de servo e toma para você, assume para sua vida a identidade de filha. Fez sentido para alguém o devocional de hoje? Coloca aí se fez sentido para alguém. Vou terminar com louvor que me veio aqui ao coração. Deixa eu procurar aqui. Fez sentido? Achei. Glória a Deus. Olha, é Deus falando com você. Ouça. Ah, eu adoro esse louvor. Eu tenho paz. Você também. Aleluia.
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Olha que Eu lindo. sou aquele que te ouviu chorar. Ai, Eu sou Jesus. o único que Nós escolheu chamamos. ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o dom da vida é Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, A força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Aleluia. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Ele tá falando pra você. Não é só Pra você. religiosidade. É lindo. Eu quero intimidade. Ele tá falando pra você hoje aqui. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Ele ouve. Eu sou o único que escolheu Você tem ficar. pai, tá? Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Você tem pai. Você não é Mas órfão. conhecido como Yeshua, Coloca a mão no seu coração e fala: eu tenho pai. Eu sou filha de Deus. eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Eu tenho pai. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu. Ele é meu pai. É só chamar. Obrigada, pai. Não é só Obrigada, pai. Meu pai. Meu pai. estar contigo Todo dia. na felicidade. Aleluia. Como eu posso? Eu quero relacionamento com profundidade. Um filho, uma filha, quando ela sabe que tem um pai, ela sabe pra onde voltar. Você tem um pai. Não preciso de Você acredita em mim? Tô te contando que você tem um pai. Chama seu pai. Ó, eu vou contar tudo pro meu pai. Conta mesmo. Não mexe comigo, que eu conto pro meu pai. Amém? Amo a vida de vocês. Até amanhã, tá? Aleluia. Eu sou teu pai. Aleluia. Tchau, até amanhã. Deus abençoe.